Bora lá, rapaziada. O UFC Fight Night Marretinha vs Belal aconteceu ontem. Como vocês podem ver na minha tela, tem os vencedores do evento de um lado, os perdedores de outro, e tem um quadrado vazio do lado de cada um deles, que é onde eu vou colocar quem eu acho que vai ser o próximo oponente deles na próxima rodada. Começando pelo vencedor da luta principal, Gabriel Marretinha, humilhou Belal Muhammad. Excelente performance do Marretinha, entra oficialmente no top 5 da categoria, e agora ele vai lutar contra os melhores da divisão, pra quem sabe ganhar um title shot. Na entrevista pós-luta, o Marretinha pediu ninguém mais, ninguém menos que Shaq Della Maddalena, e eu assino embaixo. Se essa luta rolar, vai ser uma porradaria muito boa. Os dois têm estilos parecidos, os dois jambrolharam o Belal Muhammad, então eu acho uma boa luta, mas eu não sei se o UFC vai fazer. O Marretinha é um cara novo, é um bom prospecto, tá indo numa sequência muito boa de vitórias, e o Jack Della Maddalena também é um cara novo, mas o Jack Della Maddalena é um lutador importante porque ele vai apelar pelo mercado australiano. E como o Volkanovski vai se aposentar daqui a pouco, pode ser que o UFC não queira jogar o Della Maddalena pros leões, né? Ele tá vindo de 2 derrotas consecutivas, o jambrolhado pelo Ismail Makhachev e pelo Carlos Prates, então pode ser que eles deem uma luta de levante pro Jack Della Maddalena na próxima. Eu acho uma luta vencível pro Jack, eu acho uma luta bem parelha, mas realmente pode ser que eles tentem dar uma luta mais fácil pro Jack. Se esse for o caso, tem outro nome aí que eu acho que eles podem dar pro Marretinha. Esse cara é Sean Brady. Sean Brady, que é o cara que foi nocauteado pelo Belal Muhammad. E ele tem um estilo de luta bem parecido com o do Belal, e eu acho que isso aí seria uma boa pro UFC, né? Eles estão cada vez mais tentando se livrar desses lutadores amarrões, como é o caso do Belal Muhammad e o Sean Brady, e essa aí seria uma boa luta pro Marretinha. É uma luta no top 5, é uma luta que vai dar uma moral pra ele em caso de vitória, vai colocar ele bem perto de disputar o cinturão, e é um casamento de luta que beneficia o Marretinha, né? O Sean Brady tem um estilo bem parecido com o do Belal, então o Marretinha pode muito bem replicar a mesma estratégia e vencer. Muito provavelmente nocautear o Sean Brady, né? Porque o Belal Muhammad é um cara bem duro, né? Aguentou muitas porradas do Marretinha, mas esse não é o caso do Sean Brady, né? Um cara que desiste bem fácil depois que começa a apanhar. E é uma luta que faz sentido também porque o Sean Brady tá vindo de vitória sobre o Joaquim Buckley. E os dois estão num cronograma mais ou menos parecido. Mas tem uma terceira opção aqui de quem pode ser o próximo oponente do Marretinha. Esse cara é Michael Morales. É que me escuta aqui. O Ian Gary provavelmente vai disputar o cinturão contra o Islam Makhachev lá pra agosto. O Carlos Prates já falou que ele não vai mais lutar até ele disputar o cinturão. E nessa equação vai ficar sobrando quem? Sobra o Marretinha, que tá vindo de uma sequência boa de vitórias, incluindo o Belal Muhammad, e o Michael Morales, que é o cara que nocauteou o Sean Brady na última rodada. Então pode ser que sobre o Michael Morales pro Marretinha. Esse aí é disparado o pior casamento pro Marretinha, e infelizmente é um que eu acho que é bem provável que aconteça. Vamos torcer aí pra que não, vamos torcer pra que deem um Jack Della Maddalena ou um Sean Brady pra ele, mas não duvido nada que o Marretinha tem que matar o Michael Morales no peito, e se esse for o caso, meu irmão, ele tá lascado. Se essa luta rolar, vai rolar lá pro final do ano, né? Eu diria que lá pra setembro, porque o Michael Morales treina no México, se eu não me engano, e o UFC adora fazer esses eventos pra celebrar a independência do México, então colocariam nesse evento aí pra dar uma moral pro Michael Morales. Agora, do outro lado, temos o Belal Muhammad, jambrolhado pelo Gabriel Marretinha, foi humilhado do jeito que ele merecia ser humilhado, e pra fechar com chave de ouro a final da carreira desse merda, o oponente dele vai ser a PFL, exatamente. Belal Muhammad tem que ser demitido e ser mandado para a PFL, que é onde ele pertence. Eu até pensei em colocar o evento da Netflix aqui, só que o evento da Netflix quer lutadores que atraem um público grande, né? E se eles contratarem o Belal, ele não vai atrair, ele vai expulsar o público da arena, ninguém vai assistir o evento. Mas assim, eu tô brincando aqui, né? Eu tenho um nome de um lutador de verdade pra enfrentar o Belal Muhammad, e ele é Yaroslav Amosov. Nas lutas pra casar do UFC 328, eu coloquei o Yaroslav Amosov pra enfrentar o Sean Brady. Mas como o Marretinha venceu o Belal, isso dá uma mudada nas coisas. O UFC, assim como todo mundo, odeia o Belal Muhammad e eles querem se livrar desse cara o quanto antes. Então vão usar ele de escada, vão colocar ele pra enfrentar os caras mais casca-grossa da categoria. E esse é o caso de Yaroslav Amosov. Belal deve cair ali pra sétimo, sexto do ranking mais ou menos, e Yaroslav é o 11º. Então vai ser uma subida rápida, vai ali pro top 5, top 6. Então se o UFC casar essa luta e o Yaroslav Amosov vencer, ele já vai ali ficar na boca do top 5 e vai precisar fazer só mais uma luta para disputar o cinturão. E é uma luta que o Yaroslav deve vencer relativamente fácil, tendo em vista a decadência do Belal Muhammad. Agora no Common Event, o mais novo membro do esquadrão brasileiro, Brandon Allen, venceu Edman Shahbazyan, e a situação aqui é a seguinte: o Shane Strickland provavelmente vai enfrentar o Nassour Imavov lá pro final do ano, e tem 3 caras no top 5 vindo de vitórias. Tem o próprio Brandon Allen, e tem o Caio Borralho e o Joe Pyfer. O Caio Borralho ia enfrentar o Joe Pyfer agora em agosto, mas essa luta foi cancelada, porque o Caio Borralho se lesionou. Ou seja, quem vai enfrentar o Brandon Allen vai ser o Joe Pyfer. Cara, essa aí é bem fácil. Como o Caio Borralho se lesionou, ele fica fora da configuração aqui da categoria e pronto, coloca o Brandon Allen para enfrentar o Joe Pyfer lá pro final de setembro, quem sabe outubro,
vai ser um title eliminator e o vencedor disputa o Shane Strickland. O Brendan Allen tá levantando a bandeira do Brasil, mas a gente sabe que na hora H, quando ele precisar, ele vai levantar a bandeira dos Estados Unidos, né? E vai ser uma disputa de cinturão entre dois americanos no peso médio depois de muitos anos. A última foi entre o Chris Weidman e o Luke Rockhold. Desde essa luta, nunca mais teve uma luta entre dois americanos disputando o cinturão do peso médio. Então vai ser uma parada histórica, vai ser uma parada grande e é o que o UFC provavelmente vai tentar fazer. Então é isso, Joe Pyfer contra Brendan Allen lá pro final do ano, talvez até no mesmo evento do Shane Strickland e do Nassourdine Imavov. Do outro lado, Edmen Shahbazyan perdeu pro Brendan Allen, que é um jiu-jiteiro, e assim, Edmen Shahbazyan não é grandes coisas, é o cara que já tá acabadaço, foi fraude check inúmeras vezes, e pra ele que sobra é pegar um cara perigoso fora do ranking. O cara que eu escolhi é Roman Kopylov. O Kopylov venceu o Marco Túlio no último numerado que teve, e ele é um cara ali também, que já tentou entrar no ranking algumas vezes, foi barrado, e ele fica aí nessa berola do ranking. Então é isso, vai ser uma luta bacana, 2 strikers, Kopylov deve ser favorito, mas ainda assim é uma luta bacana. Próxima luta, Tom Nolan venceu Farresian, Zebraça, excelente vitória, excelente performance. Ele pediu o calvo Renato Moicano na entrevista pós-luta dele. E eu acho que essa é uma excelente luta pra se fazer. O Moicano falou em live, inclusive, que lutava semana que vem se fosse o caso, né? Que ele já embrulharia o Tom Nolan. Eu não duvido, foi uma boa vitória, mas ainda acho que o Tom Nolan não é lá grandes coisas. Mas, tá rolando os boatos aí de que o Moicano provavelmente vai enfrentar o Brian Ortega, e se esse for o caso, o Tom Nolan precisaria de outro oponente, né? E que tal ele enfrentar o filho do Moicano? Exatamente, Tom Nolan contra Chris Duncan. Tá aí, se o Tom Nolan vencer o Chris Duncan, ele vai ficar qualificado para enfrentar o Renato Moicano. Acho justíssimo, né? Porque para enfrentar o Moicano, o Tom Nolan tem que vencer o filho do Moicano. Então tá aí a luta, poderiam até colocar no mesmo evento do Moicano contra o Ortega, seria bacana, daria para fazer uma promoção legal. Próxima luta, já o Farresian, né? Perdeu pro Tom Nolan, bem decepcionante, porque o Farresian tava numa sequência muito boa de vitórias, vai ter que dar um passo pra trás agora, e o lutador que eu escolhi pra enfrentar ele é Ignacio Barramondes. Barramondes também, um cara que tinha conseguido entrar no ranking, ficou ali na berola do ranking, tava com umas lutas bacanas, aí ele perdeu 2 lutas, né, a última inclusive, o oponente dele trapaceou várias vezes, mas faz parte. Então tá aí, Farresian, Barramondes, acho que é uma luta legal, são 2 caras com um perfil de lutador bem parecido, vai dar uma porradaria legal, não tem muito mais o que falar também. Próxima luta, Ivo Baranelski, fez a terceira luta dele no UFC, o terceiro nocaute no primeiro round, baita lutador, um baita prospecto, e aí vai depender se o UFC vai querer colocar ele já no ranking ou não. No vídeo de matchmaking que eu fiz do último evento, eu falei que o Alonso Menifield poderia enfrentar o Navarro Sterling, porque o Navarro Sterling tá numa sequência bacana de vitórias, mas eu vi que o Sterling vai lutar daqui umas 2-3 semanas. Então, assim, eles poderiam casar o Ivo Baranelski contra o Alonso Menifield. Porém, eu acho que seria bom darem mais um último teste pro Baranelski antes de jogarem ele pro ranking. O cara que eu escolhi, Modestas Bukauskas. O Bukauskas lutou 2 eventos do UFC atrás, venceu uma luta contra um estreante qualquer, e assim, o Bukauskas não é um cara que vai entrar no ranking, ele teve a oportunidade dele contra o Nikita Krylov, ele foi nocauteado nos últimos segundos da luta, então ele vai ter que ficar aí no meio de tabela pegando esse tipo de pedrada. Então ele vai ter que ficar no meio de tabela pegando esse tipo de pedrada que é o Ivo Baranelski. Eu acho que é uma luta boa, é um teste bacana pro Ivo Baranelski antes dele entrar no ranking. Do outro lado, eu até pensei em colocar o Junior Tafa aqui também, mas o Junior Tafa tem mais é que ser demitido mesmo, cara. Simplesmente intancável ter tantos australianos ruins no plantel. Mas enfim, do outro lado, eu coloquei o João Anderson Brito. Ele, apesar de ter vencido a luta dele, ficou do lado dos perdedores, porque eu não tenho mais espaço, mas não faz mal. O Anderson Brito voltou a encaixar uma sequência de vitórias depois de um tempo, e ele ainda não vai entrar no ranking. Mas eu sei de um nome bom que ele pode enfrentar pra ver se, quem sabe, ele merece entrar no ranking. O cara que eu escolhi é Morgan Charrier. O Morgan Charrier, pra quem não tá lembrado, é o cara que tomou um nocautaço do Melquizael Costa na última luta. O Melquizael Costa treina com o Joanderson Brito, então acho que é uma luta até que faz sentido, né? Rola esse lance aí da narrativa, do Charrier vai tentar se vingar, e querendo ou não, o Charrier é um lutador duro, e o Melquizael Costa, depois que ele nocauteou o Morgan Charrier, ele foi recompensado com o Dan Ige, né? O eterno rival do Joanderson Brito. Então acho que é uma boa, né? Põe esses dois aí pra luta, então acho que é uma boa. Põe o Joanderson Brito pra enfrentar o Charrier, se ele vencer bem, vencer com um nocaute, podem pôr ele pra enfrentar o Dan Ige finalmente, né? E também cai na mesma narrativa de vingança, né? O Dan Ige vai tentar se vingar do Melquizael Costa vencendo o parceiro de treino dele. Acho que vai ser uma parada bacana e vai ser uma luta bacana. E agora, o último lutador do card principal, Bryce Mitchell, já embrulhou o Santiago Luna, boa performance, mas também, eu não acho que ele vai conseguir entrar no ranking, porque o peso galo tem muito prospecto bom lutando pra entrar no ranking, então acho que o Bryce Mitchell possa precisar de mais uma luta. Ainda mais porque o Bryce Mitchell é o cara que vive falando merda, tem umas opiniões muito polêmicas, não sei se você vai querer pôr ele no ranking, então eles devem tentar atrasar ele. O oponente que
que eu escolhi é Charles Jourdain. Charles Jourdain também é um ex-peso pena, ele também desceu pro peso galo recentemente e tem performado muito bem. Então acho que seria uma luta bacana de se fazer, né? 2 ex-peso pena lutando aí no peso galo pra ver quem vai conseguir entrar no ranking. Vai ser um casamento bacana, os dois são jiu-jiteiros, então tá aí. Uma excelente luta, não sei se vão fazer outro card no Canadá esse ano, se fizerem podem colocar os dois pra se enfrentar. E por fim, né, o último lutador que eu coloquei, Alessandro Costa, apesar de ter vencido a luta, também está na coluna dos perdedores, mas não faz mal. E assim, o Alessandro Costa também é outro que não vai pegar um ranqueado na sequência, mas eu pensei um pouco aqui e achei um nome bem bacana pra ele enfrentar. Esse nome é Sumo Daerge. Sumo Daerge lutou semana passada, explodiu as bolas do Alex Pérez e agora ele fica meio num limbo, né? Sumo Daerge já foi ranqueado no peso mosca, não é mais. Teve a oportunidade de voltar pro ranking, desperdiçou a oportunidade ao chutar o Alex Pérez nos ovos. E é isso. Eu acho que vai ser uma luta bacana. Quem vencer pode pegar um ranqueado aí na sequência. Vai ser uma porradaria boa, acho que são dois caras ali que tem mais ou menos o mesmo nível. O Sumo Daerge é mais alto, é um bom striker. O Alessandro Costa é um cara mais baixo, só que é porradeiro, tem bom jiu-jitsu. Vai ser uma luta bacana de se ter. E no mais, é isso. Esses foram os meus casamentos de luta para a próxima rodada. Se vocês curtiram o vídeo, podem dar o like. Se não curtiram, pode dar o dislike, não tem problema. Escreve nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram os casamentos de luta que eu fiz. Fala aí se vocês discordam de algum desses casamentos de luta. Fala aí também quais lutas vocês casariam para esses lutadores que eu quero ouvir. No mais é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. E valeu, falou!